Boa noite, a paz do Senhor, amados irmãos. Gostaria de nesta noite deixar mais o estudo da Palavra de Deus, um estudo rápido sobre o livro de Gênesis, com o qual nós estamos estudando e meditando um pouco mais a fundo sobre esse livro, o livro da origem, com o qual Deus revelou através do seu servo Moisés e ele deixou para nós. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a criação, o Criador e a criação. Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 2, no versículo de número 1, o texto áureo do nosso estudo de hoje. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 1 diz assim: E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Amados irmãos, no capítulo de número 1 de Gênesis, no capítulo número 1 de Gênesis, a palavra de Deus, ela nos mostra tudo sobre a criação e o Criador. O que aprendemos nesse texto sobre o Criador e a sua obra maravilhosa são alguns tópicos, o qual nós iremos estudar nessa noite, que são 8 tópicos que nós aprendemos sobre o Criador e a criação. Primeiro tópico: o caminho para compreender a criação, ele se dá pela fé. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 13, que nos diz assim: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparentemente. Então nós entendemos a criação pela fé que temos em um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Cremos que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, através da sua palavra de ordem, como nos fala lá no livro de Salmo, Salmo de número 33 e o versículo de número 6, vai nos falar sobre isso. Salmo 33 e o versículo de número 6 diz assim: pela palavra do Senhor, ou seja, pela palavra saída da boca do Senhor, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então Deus criou o universo a partir do nada, com uma palavra de ordem pronunciada da sua boca. Então nós entendemos a criação pela fé. Segundo tópico que nós aprendemos como o Criador é que a sua existência ela é eterna. Lá em Colossenses capítulo de número 1 e o versículo de número 17, vai nos dizer assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então a existência de Deus é eterna, e a do seu Filho Jesus e do Espírito Santo, antes de qualquer manifestação de vida viesse a existir, já existia. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, antes que qualquer coisa viesse a existir, eles já existiam. A sua existência era eterna. Jesus fala isso para nós no Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. Nos diz isso assim, ó: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, eles não nasceram da vontade do homem. As coisas não aconteceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então eles não nasceram de sangue como ser humano, nem por vontade do homem, pois o homem ainda nem sequer existia, mas a vontade de Deus e o querer de Deus, ele prevaleceu. Terceiro tópico que nós aprendemos com Deus, com o Criador e a criação, é seu Filho Jesus Cristo. Ele é eterno. E essa palavra nós encontramos no livro de Provérbios, no capítulo 8 e o versículo de número 22 até o versículo de número 31. A Bíblia vai nos falar sobre a sabedoria, que a sabedoria existe desde a eternidade.
Então a Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 31. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgado perante ele em todo o tempo, folgado no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A Bíblia está se referindo à sabedoria. Sabedoria, a palavra, Jesus então, antes de tudo viesse a existir, antes do pó do mundo, ele já existia. A Bíblia nos fala através do sábio Salomão sobre a sabedoria, que antes de tudo que é visível ser feito, Deus já existia e a sua sabedoria tudo criou perfeitamente. Jesus falou no Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, o apóstolo João, no capítulo de número 8 e o versículo de número 58. Disse-lhes Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus fala que antes que tudo viesse a existir, ele já existia. Então nós entendemos que o Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é eterno. Quarto tópico que aprendemos com o Criador e a criação: seu poder é infinito. Tudo foi criado por meio dele. Hebreus capítulo 1, versículo 12 vai falar assim: e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ou seja, Deus tem todo o poder em suas mãos para criar e destruir, dar vida e também tirar a vida, no momento em que Ele quiser. Isaías 44 e o versículo de número 14 vai nos falar algo a respeito disso. Isaías 44, versículo 14 diz: tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as aves do bosque. Planta um almeiro, e a chuva faz crescer. Aqui a Bíblia está falando assim que o homem ele tem poder para plantar uma árvore. O homem ele pode sim plantar uma árvore. Ele pode até plantar a árvore. Porém, é a chuva dada e criada por Deus que faz a árvore crescer. Ou seja, o homem planta, mas quem faz a árvore crescer através da chuva mandada dos céus é Deus. Então nós não temos praticamente pouca autoridade perante aquilo que Deus fez. O Senhor ele tem todo o poder em suas mãos. Nós plantamos a árvore, mas se Deus não mandar a chuva, ela morre. Então nós plantamos a árvore, mas para ela crescer depende do Senhor. Então nós entendemos que todo o poder está nas mãos de Deus. Quinto tópico: a sua sabedoria ela é infinita. Jeremias 51 e o versículo de número 15 vai nos falar isso. Ele fez a terra com o seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. Então Deus fez a terra pelo seu poder, mas o mundo foi criado pela sua sabedoria, que é infinita, e com a sua inteligência ele estendeu os céus. Sexto tópico que nós aprendemos é que a sua vontade ela é infinita. Ele pode realizar tudo o que ele quer. Isaías 45 e o versículo de número 12 diz: eu fiz a terra e criei nela um homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens.
Então Ele criou tudo e em tudo Ele manda. Criou a terra e criou o ser humano para habitá-la. Suas mãos criaram os céus e todo o exército celestial obedece à ordem do Criador. Sétimo tópico. A sua perfeição é infinita. Tudo que Ele criou é muito bom. Então vamos voltar lá para o livro de Gênesis, lá no capítulo 1. Vamos ler o Gênesis 1, 10, que vai falar assim: chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Gênesis 1:12 diz: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Lá no versículo de Gênesis, lá no capítulo de Gênesis 1, versículo 21 diz: e Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda árvore de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então tudo que Deus criara, Ele via que era bom. O Criador se alegrava com a sua criação. Ele viu tudo que estava fazendo e tudo que Ele estava fazendo ficando perfeito. Deus sempre quis o melhor para o ser humano. Deus sempre quis o melhor para o seu povo. Deus sempre quer o melhor para nós. Mas muitas vezes a nossa desobediência ao Senhor faz com que nós percamos aquilo que Deus tem para nós. Oitavo e último tópico. A sua bondade, ela é infinita. Tudo foi criado para o bem-estar do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 8 vai falar assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus criou tudo e depois fez o homem e o colocou na terra para habitá-la. Mas muitos rejeitam, mesmo eles sempre querendo apenas o nosso bem. Deus sempre quer o nosso bem-estar, mas muitos ainda rejeitam a vontade do Senhor. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. E muitos ainda o negam e o rejeitam. Venha hoje para Jesus, porque Ele te espera de braços abertos. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Deus sempre, desde o princípio da criação, Ele sempre quis o bem-estar do ser humano. Mas a dureza no coração do homem muitas vezes faz com que nós percamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então venha hoje para Jesus. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Entrega a tua vida para o Senhor. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.